Oi, pessoinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você comigo. Hoje é terça-feira, dando continuidade à promessa que fiz a vocês de fazer uma semana dando opinião sobre esses nomes mais recentes na nossa música sertaneja. Essa galera que vocês votaram naquele vídeo que vocês sabem qual, nos comentários lá e tal. O Icaro Gilmar ficou na quinta posição dos mais votados e hoje é dia de falar deles. Gosta do canal? Deixa seu like logo no começo. Se você gosta de Icaro Gilmar, deixa seu like também. Você tá achando legal essa série que estamos fazendo? Ajuda a gente só com esse like aí que é muito importante para a continuação do nosso conteúdo. Mas antes eu queria convidar você para conferir o meu parceiro Miguel Bagestan com a sua música, que é uma versão da música da Shania Twain, a música Um Dia Você Vai Ver. Queria que você conferisse e fosse lá no link que vou deixar fixado aqui pra vocês, conferir a música completa dele aqui no YouTube. Essa versão que eu achei interessante, achei legal, muito bem feita, e queria convidar vocês para conhecer o Miguel Bagestan. Trechinho pra vocês e link tá no comentário fixado. Um dia você vai ver, ainda vou te esquecer, e vou parar de sofrer. Vamos falar do Icaro Gilmar. Eu quero começar assim. Primeira vez que eu ouvi falar do Icaro Gilmar foi na pandemia. Confesso que eu não... Se eu li o nome deles antes, ouvi falar assim, eu não lembro antes da pandemia. E por que que eu lembro deles na pandemia? Três duplas se destacaram muito naquela época. As duplas eram Hugo e Guilherme, Cleiton e Romário e Icaro Gilmar. Essas três duplas tinham coisas em comuns, que eram publicar regravações por aí, fazer a coisa no voz e violão, um carisma interessante ali com aquele público, e a pandemia foi interessante para essas três duplas na época, tanto é que o pessoal pediu bastante para eles fazerem até live juntos. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar de Icaro e Gilmar, e aí eu tive a minha primeira curiosidade, fui lá dar um play para ver o que... Nossa, por que tanta gente tá falando de Icaro e Gilmar? O que é que essa dupla tem que tá chamando a atenção de tanta gente? Quero conhecer. Afinal de contas, eu falo de sertanejo, né? Eu tenho que estar ligado, ou pelo menos o máximo que eu consegui ficar ligado sobre essas atualidades. Eu fui, ouvi, entendi o que a galera tava vendo ali neles, e aí eu até entendi esse primeiro destaque deles assim, que na minha visão, por exemplo, no começo da pandemia, foi porque eles... aquela fase... aquela abertura, aquela brecha na música sertaneja de pegar as coisas, de fazer regravações, naquela coisa bem bruta mesmo, assim, de só na voz e violão, sem muita produção, sem muita firulagem, sabe? Aquela coisa mais simples. Tanto que um ano depois, ali lá em 2021, é assim também que surge o Fred Fabrício. Um tempo antes, veio acontecendo assim o Guilherme. Mais um tempo antes, teve o despontamento do Diego Arnaldo, por exemplo, de 2018, né? 17, 18, uma coisa assim. Então, essa receita costuma dar certo de tempos em tempos. E o Icaro e Gilmar entendeu isso. Eles começaram a fazer o tal do Sextou Bebê. Muitas dessas duplas nessa época começou a ter como se fosse a sua label, assim, né? Ter o seu nome, ter a sua frase, o seu evento, mesmo que seja pequeno, numa casa, numa chácara, numa fazenda. O Sextou Bebê é do Icaro e Gilmar. Assim como ontem eu falei do Guilherme Benuto, e eles estão usando mais agora o Deu Rolo. Deu rolo de novo. Então esse negócio do Deu Rolo é a cara do Guilherme Benuto. O Icaro e Gilmar vem com o Sextou Bebê, e os próximos vídeos a gente fala, né, de cada um. Talvez a segunda impressão que eu tive de Icaro e Gilmar com o tempo foi que muitos desses artistas que vinham se destacando por regravações conseguia, não vamos falar um curto prazo, mas talvez a médio prazo, conseguia um destaque original. Um destaque como uma música inédita, conseguir dar cara pra sua dupla e não ser só uma dupla que regrava Bruno Marrone, que regrava Zezé, que regrava Chitão Chororó, que regrava Leonardo. E isso eu achei que demorou um pouco mais pra aflorar no Icaro e Gilmar. Eu senti que isso aconteceu. Lembra que eu falei das três duplas no início da pandemia que o pessoal queria que cantasse junto? O Guilherme já
conseguiu a cara deles ali com músicas deles e tal. O Cleiton e Romário também demorou um pouquinho, mas achou. E o Ícaro e o Gilmar eu senti que demorou mais isso. Não que eles não tivessem as suas próprias músicas, mas parece que essas músicas não furavam a bolha. Ah, vamos supor que isso aqui é o grupo de fãs do Ícaro e Gilmar. Aí a Zinete ficava aqui nessa bolha. Não ia pra, tipo assim, alguém que já ouviu falar do Ícaro e Gilmar, mas não é fã nada não, parece que não conhecia a música, né? E pra mim, um dos grandes problemas que podem ter agravado isso, de demorar a furar essa bolha, é que o Ícaro e o Gilmar, eu tenho muitos elogios pra fazer a eles aqui hoje, mas tem uma coisa que pra mim, isso é pessoal, né? E eu sei que alguns concordam, outros vão discordar, mas pra mim, uma coisa que atrapalha bastante é o timbre vocal. Porque o Ícaro, que é o primeira voz, ele tem aquela voz que a gente chama aqui de gorjeada, né? É uma coisa que pessoalmente não me agrada tanto. Se eu pudesse girar um botãozinho e falar assim, muda a voz, eu falava pra mudar, né? Porque eu vejo nele um cara afinado, não tem problema da dicção, né? E por muito tempo, por falar que ele era gorjeado, eu boto todo mundo no mesmo balaio assim, falo todo mundo no canto direito e tal. Eu achava que o Ícaro era desses da dicção horrorosa, que não dava jeito. O Ícaro, eu fiz um intensivão de Ícaro e Gilmar antes desse vídeo, e eu entendo tudo que o Ícaro canta. Então a dicção não é o problema. O problema é essa timbragem gorjeada, a grosso modo dizendo. Uma música deles, que é uma das melhores deles, não é de regravação não, chama Imperfeitos. Essa música tocou num bar aqui perto de casa, aqui em frente de casa, por muito tempo. Essa música tocava tipo 50 vezes na manhã, né? O resto aí depois variava na tarde e à noite. Tocava bastante. Eu juro pra você, quando eu escutava vai que numa hora dessa, eu pensava que era Zé Neto Cristiano, ou uma nova do Henrique e Juliano, uma coisa assim. Por isso que eu acho que isso é um ponto negativo, porque demora você identificar quem é um artista. Vai que numa hora dessas, meus efeitos. Como não era eu que dava o play no meu computador, na minha televisão, no meu celular, era o bar que tocava. Então eu cantava o vai que numa hora dessa e tal, sem saber quem que era, mas eu suspeitava que era Zé Neto Cristiano ou Henrique e Juliano, que tudo faz parte da geração gorjeada, né? Então, entende como isso pode atrapalhar? A pessoa vai descobrir que é Ícaro e Gilmar se ela pegar e falar assim, putz, que letra legal, né? Deixa eu ver o começo dela, deixa eu jogar no Google aqui, vai que numa hora dessa, não sei o que tá... Ícaro e Gilmar? Caramba, achei que era Zé Neto Cristiano. Então isso aí, até eu que tô no meio do sertanejo, me confundi. Eu mesmo demorei a entender que essa música era do Ícaro e Gilmar. Eu já sabia quem eles eram, mas eu não tava relacionando porque esse balaio de vozes gorjeadas aí me incomoda. Beleza, fiz a minha crítica da voz, que realmente é o que eu penso. Como eu disse, essa série de vídeos vai ser assim, vai ser falando o que eu penso mesmo, como se diz, doa quem doer. Mas vamos lá, porque nem tudo é ficar falando só do que não gosta, não. O Ícaro é um grande músico. Eu percebi isso durante o tempo, em alguns vídeos. Ele toca muito bem, ele sola, ele não é aquele cara que erra coisas idiotas no violão, sabe? Não que seja um crime, mas é que a gente vê muito... por exemplo, o próprio Zé Neto mesmo, já vi ele até no The Noite, lá no Danilo Gentili, ele pega o violão, ele erra, ele ri daquilo, ele fala, você percebeu que nós é bom no violão, né? Ele mesmo se zoa e tal, porque ele sabe que ele não é lá essas coisas, ele faz o básico. O Ícaro, ele passa um pouquinho do básico, né? Ele é um cara que você vê que ele tem aquela noção massa de solar, das regiões do violão e tal. Eu achei isso muito interessante, até diria que poderia usar isso mais a favor da dupla, né? O Gilmar, por exemplo, toca viola na música, que é uma das melhores também do Ícaro e Gilmar, da história da dupla Ícaro e Gilmar, que é a música A Viola e Eu, que tem participação do Eduardo Costa. Olha que legal essa participação, pegando um cara do sertanejo mesmo, fazendo ele cantar uma música sertaneja mesmo, que tem viola, que tem um papo massa. Ponto positivo para Ícaro e Gilmar. É a viola e eu. É a viola e eu. Muita gente pedindo para eu colocar essa música nas melhores do ano também, porque ela é muito boa mesmo. Não sei se vou colocar, não sei se vou ou não vou, né? Não vou adiantar nada aqui, mas muita gente pedindo ela porque ela é mesmo
incrível. O Gilmar toca viola nessa música. Não sei se ele aprendeu a viola só pra tocar nessa música ou se ele já toca mesmo. Informações que eu não obtive. Então, ponto positivo demais para Ícaro Gilmar nessa questão e poderia usar um pouquinho mais dessa questão, dessa musicalidade instrumental do Ícaro, tá? Nos shows, nos DVDs, igual fez esse último DVD deles no palco, assim, tal. Cara, faz igual, tipo, era como se fosse Vitor e Léo. Vai pra frente do palco, pega o violão, faz um solo louco ali. O povo vai achar isso do caramba, vai dar um crédito pra dupla absurdo. Então, sou a favor que explorem mais esse lado aí de vocês. Ontem, eu acabei não falando do Guilherme Benuto na questão da produção musical, que hoje eles estão mais com o Felipe Arnat. Eu achei muito interessante lembrar dos produtores que, pelo menos atualmente, estão com eles. Eu só fiquei na dúvida se o Ícaro Gilmar atualmente continua com o Jenner Mello. Eu não sei se nesse último DVD foi produção do Jenner Mello, porque eu não encontrei essa informação. Tô meio por fora. Mas eles vinham fazendo muita coisa com o Jenner Mello e tava ali já, né, bem associado a dupla a esse produtor. Eu anotei algumas músicas do Ícaro Gilmar que eu ouvi durante o tempo que eu fui conhecendo eles, músicas deles, né, músicas inéditas, que pra mim são umas das melhores do repertório deles. Se você nunca ouviu falar de Ícaro Gilmar, ficou interessado em ir conhecer pelo vídeo aqui que eu tô fazendo, eu indicaria você a ouvir a música Imperfeitos, e até aproveito para ver se concorda comigo, se parece ou não um Zé Neto Cristiano da vida, por exemplo. Eu indicaria para você ouvir a música A Viola e Eu, que tem participação do Eduardo Costa. Eu indicaria você a ouvir a música Um Cara Entre a Gente. Essa música quase me arrancou as lágrimas, assim, pra ser bem sincero. Pra não, tipo, aquela coisa de homem falar assim, eu suei pelos olhos, né? É muito, muito interessante, né? Fica minha indicação aí. E se eu posso colocar mais uma, eu diria A Centésima Chamada também, eu acho uma música criativa, achei interessante. Então, e tem, lógico que tem mais e tal, mas essas aqui foram as minhas preferidas. Ícaro Gilmar figura, então, entre esses nomes mais buscados no sertanejo da atualidade. Pra mim, uma dupla que entende de sertanejo, gostam de fazer regravações. As regravações poderiam ser um pouco mais lado B, assim, mas tá massa. Pelo menos não é tão lado A. Não é aquela coisa do tipo, fazer só pra falar que é regravação e achar que tá arrasando. Não, você vê que eles têm um entendimento de sertanejo, né, criados, pelo menos é o que eu sinto. Nunca falei com eles sobre isso. Na verdade, topei com eles pessoalmente até hoje uma ou duas vezes, se não me engano. Eu lembro de uma vez que eles iam fazer participação num DVD, me trataram super bem, nem imaginei que eles me conheciam, e a gente trocou uma ideia ali, bem rápido, né? Infelizmente nunca tivemos muito tempo assim, achei os caras educados, humildes, né? Não estão nada com estrelismo nem nada, então achei isso bem interessante. Então, uma dupla que gosta de sertanejo, entende de sertanejo, que toca viola, é um bom músico, compositor, o Ícaro, eu vi algumas composições do Ícaro, o Gilmar eu não tive certeza, tão aí, tão bem no cenário. Pra mim, se não fosse a questão da voz georgiada, pra mim era uma dupla que eu ia falar, porra, difícil ficar enchendo o saco pra achar defeito, né? Porém, mesmo tendo a voz georgiada, eles não têm a característica que a maioria dos georgiados tem, que é a dicção horrorosa. A deles tá ok. Isso é muito importante de se falar. Eles fazem parte do casting da NA Produções, que é o escritório lá da Nayara Azevedo e tal. Escritórios hoje em dia não costuma ser uma coisa tão relevante mais, porque passou meio que aquela fase. Hoje a questão do artista independente tá muito forte. Porém, a NA vem fazendo um bom trabalho nesse quesito, mantendo um cast forte, né? Quando você vê os artistas que estão lá e tal. Então isso aí é bem interessante. Estão trabalhando bem esse produto Ícaro Gilmar lá, que vem dando certo. Então, essa é a minha opinião sobre Ícaro e Gilmar. Uma dupla que gosta de sertanejo, mostra que entende. Uma dupla que tem talento musical e que tem só aquele pecadinho da voz ali que muitos de nós não gostamos. Mas eu quero ler nos comentários a sua opinião.
Se você não conhecia o Icaro e o Gilmar, deixa aí nos comentários. Se já conhece, me fala o que você gosta neles. Por que você gosta? O que chama atenção? Quando foi que você conheceu? Deixa aqui a sua opinião. Beijo no coração e até o próximo vídeo.